Boa noite, professor. A disciplina de sistemas operacionais, a avaliação 1, eu escolhi o processador para fazer a minha pesquisa. Partindo do contexto histórico, eu fiz uma pesquisa abrangendo anteriormente a década de 50 até o ano de 2010. Posteriormente a isso, eu acredito que a questão de estrutura e engenharia dos processadores não teve uma grande mudança na questão de tecnologia. Os computadores anteriores à década de 50, eles tinham um diferencial dos de hoje. Eles não tinham capacidade de armazenamento de programas, apesar de mesmo fabricantes, nem todos os softwares eram compatíveis com todos os computadores. E a gente tem ali, um pouco antes do início da década de 50, o lançamento do ENIAC, que ele tinha um projeto de conseguir realizar esse armazenamento. Porém, para agilizar o lançamento, isso acabou ficando para trás e toda vez que fosse executar uma tarefa específica, tinham que ser executadas algumas tarefas. Cabos tinham que ser reposicionados, chaves ligadas e desligadas para um novo programa ser iniciado. E desse modo ocorria o processamento. Em 45, a gente teve uma ideia de uma CPU que foi publicada pelo John von Neumann, que foi o EDVAC, que foi finalizado em 49, que deu assim início aos primeiros modelos de processadores da era de computadores modernos, que eram capazes de armazenar programas. Na década de 60, a IBM criou um computador virtual, o S360, que tinha um conjunto de instruções que todos os computadores da família S poderiam executar, diferente de antes da década de 50, que, apesar de mesmo fabricante, nem todos os programas eram executados por todas as máquinas. Aí, dentro desses computadores, dentro dessa família, tinham diversas máquinas com poderes e valores diferenciados. Na década de 70, no início da década de 70, surgiram os processadores com circuitos integrados num único chip. O Intel 4004 foi o primeiro processador desenvolvido para o uso de calculadora. Ele operava com clock máximo de 740 kHz e calculava até 92 mil instruções por segundo. Em 72, a Intel lançou o Intel 8008. Ele tinha 8 bits, mas executava com limitações operações de 16 bits com clock de 2 MHz. Ele realizava centenas de milhares de operações por segundo. Endereçava até 64 kilobytes de memória. Tinha um valor muito alto para a época e foi originalmente desenvolvido para controlar mísseis guiados. Em 78, a Intel lançou o 8086, que a velocidade de clock alcançava 5 MHz. Ele era utilizado em instruções de 16 bits, foi o primeiro processador a utilizar todo o seu potencial. Ficou conhecido como x86, que posso estar enganado, mas é o modelo que a gente utilizou até mudar para os computadores de 64 bits. X86 seriam os 32 bits, né? Ainda em 78 foi lançado o Intel 8088. Ele tinha barramento de 8 bits com registradores de 16 bits e faixa de endereçamento de 1 MB, utilizado no IBM PC original, que é esse computador que a gente vê no meio aí. Em 82, a Intel lançou o 80286, que a capacidade de clock tinha de 6 a 8 MHz. A barreira que foi rompida posteriormente pela AMD e pela Harris Corporation, que chegou a 25 MHz. No fim da década de 80, surgiram os famosos, né, o 386 e o 486, que eles tinham clock de 33 a 100 MHz. O 386 permitiu que vários programas utilizassem o processador de forma cooperativa. Já o 486 foi o primeiro a utilizar o mecanismo de pipeline, possibilitando a execução de mais de uma instrução ao mesmo tempo. Em 1933, a Intel lançou o Pentium 1, com clock inicial de 100 MHz, possibilidade de replicação de hardware para mais instruções serem executadas ao mesmo tempo. Em 95 saiu o Pentium Pro, a sexta geração de chips x86, com vários melhoramentos, foi base para o Pentium 2 13M, e nessa época a AMD desenvolveu CPUs que competiam com a Intel, e a gente tem o AMD K6. E aí foi quando a AMD e a Intel travou a competição para ver quem chegava no maior desempenho de valor de clock. No final da década de 90, a lei de Moore ganhou força, pois sempre que uma empresa lançava um modelo de processador, a concorrente esperava em poucos meses. Um exemplo é o Pentium 3 e o Atom K7, que trabalhava com frequências superiores a 1 GHz, superando o processador da Intel. Em 2001, a Intel lançou o Pentium 4, aqui nesse slide. Em 2001, a Intel lançou o Pentium 4, que trabalhava com até 2 GHz, que foi quando levou a empresa, né, ao domínio do mercado.
As versões de baixo custo da Intel e da AMD seguiam disputando fortemente o primeiro lugar no ranking B, digamos assim, de processadores que eram mais vendidos. Após o lançamento do Pentium 4, aumentar o clock se tornou uma tarefa difícil, principalmente por espaço físico e superaquecimento. Foi então que surgiu a ideia do multicore, né? Que é onde o processador, para ter um desempenho melhor, passaria a possuir 2 ou mais núcleos. Assim, um processador de 1.5 GHz ia ter desempenho semelhante a um de 3 GHz, se tivesse um único núcleo, né? Então aí a lei de Moore perdeu força porque já não era mais possível dobrar a potência de clock, né? A velocidade de clock de um processador para o outro. Apesar de tu ter dois núcleos de 1.5 GHz que equivaleriam a 3, não é exatamente 3. Aí a lei de Moore perdeu força. Aí então a gente ficou claro que os processadores 32 bits já não eram mais suficientes, visto que no máximo 4 GB de RAM poderiam ser endereçados nessa plataforma. Aí então a solução natural foi começar a trabalhar numa nova arquitetura capaz de trabalhar com 64 bits. Aí foi que a AMD saiu na frente, porque ela resolveu usar a arquitetura do x86 e lançou o AMD 64, enquanto a Intel tentou uma tecnologia nova, uma arquitetura toda nova e acabou ficando para trás. Foi quando a AMD e a Intel se acertaram e ficou permitido pela AMD o uso da arquitetura x86, que era da Intel, e a Intel ficou podendo usar a nova arquitetura que usava 64 bits, que a AMD só melhorou e adaptou para chegar nessa arquitetura, nesse desempenho, né? Aí a gente tem o Athlon, que foi um dos maiores processadores dessa nova arquitetura de 64 bits. E ainda em 2000, existiu uma empresa chamada Analogic que desenvolveu uma família de processadores chamada Blackfin, que eram microprocessadores de 16 e 32 bits com sinal digital embutido e era usado para processar áudio e vídeo. Permitia um consumo menor de energia e alto desempenho. O Linux é um dos sistemas operacionais que suporta esse tipo de processador. Em 2006, a Intel começou a sua linha Core, que conta com Core 2 Duo, que demonstra uma capacidade superior à Dual Core lançada na mesma época. Posteriormente veio o Core 2 Quad, que era composto por 4 núcleos, que operava em alto desempenho, mas algumas tarefas ele ainda acabava perdendo para o Core 2 Duo. Em 2010, a Intel lançou desculpa. Em 2010, a Intel lançou o i3, o i5 e o i7, e aí variando desempenho, público destinado e valores. E a AMD, depois do dual-core, lançou a linha Athlon 2 com processadores de 3 e 4 núcleos com versões econômicas, menos desempenho e um valor mais baixo. E aí teve um dos últimos grandes lançamentos, que foi o Athlon Neo, desenvolvido para notebooks ultra finos, que precisam de uma duração maior de bateria. Teve a linha Sempron, que uma versão mais simplificada e de baixo custo para usuários que não são tão exigentes e com não tanta performance. Porém, para o público mais exigente, teve o AMD Phenom, depois o Phenom 2 Dual Core e a linha Phenom X4, que trabalhava com 4 núcleos e tinha um alto desempenho. E, além disso, o último, que seria o top até a época, né, de 2010, seria o Opteron, que era capaz de operar com até 6 núcleos. Aí a gente chega aqui no para que serve e como funciona. O processador ele é uma espécie de microchip que é especializado em acelerar, endereçar, resolver ou preparar dados. Recebe dados orientados em 0 e 1 e tem a função de responder a esses volumes, processando a informação com base nas instruções armazenadas na sua memória interna. Ou seja, ele executa algo, organiza algo que vai ser executado a partir de um comando que é dado a ele. Ele é composto pela unidade de lógica aritmética, que é responsável por realizar operações matemáticas de cada programa. Os processadores atuais de 64 e 128 bits possuem unidade de ponto flutuante, não é mais a unidade de lógica aritmética que a gente tinha nos processadores até 32 bits. Ele tem a unidade de controle, que define o modo de funcionamento e organiza a ordem em que as tarefas são executadas pelo processador. O cache, que é o espaço onde as informações são armazenadas. Nesse espaço ficam alocadas informações que são frequentemente requisitadas. Nisso aí, o processador ganha tempo, sendo que não é necessário toda vez fazer uma varredura no disco ou na memória RAM.
Tem a MMU, que é a Memory Management Unit, que é a unidade que transforma as instruções lógicas em endereços físicos no banco de memória. É ele que diz onde o processador deve procurar cada informação quando ele precisar. E o clock, que mede o ciclo e determina o ritmo de fluxo da troca de informações. É um dos principais critérios para estabelecer a velocidade do processador. O processador, aí como exemplo, de 2 GHz pode realizar 2 bilhões de ciclos por segundo. Aí a gente chega aqui em como ele interage com o sistema operacional. A unidade central, a UC, né, unidade central de processamento, tem a função de unificar todo o sistema, controlar o que ocorre em cada unidade funcional. Ela é responsável pela execução de todos os programas. A unidade de controle é responsável por controlar as atividades do computador através de pulsos elétricos gerados pelo clock. A ULA é responsável pelas operações lógicas e aritméticas. A transmissão de dados entre o receptor e o transmissor é controlada por um sinal de controle chamado clock, que é usado pela UC para a execução das instruções. Aí, basicamente, quando a gente executa o sistema operacional, toda vez que a gente vai executar uma tarefa dele, uma instrução dele, essa ordem é dada para o processador, ele busca o programa que deve para executar isso e organiza como ele vai acontecer. Aí, nisso aí, a gente tem a variação de modelos, que daí vão ter a capacidade, a velocidade de resposta, e que essa é a busca de cada vez a gente tem que fica atrás para uma máquina ser mais rápida, ter uma performance melhor. Aqui são as referências onde eu pesquisei, espero que tenha ficado bem explicado, apesar do nervosismo de gaguejar um pouco. E de ser bastante coisa que eu achei do senhor, eu preferi continuar nele e fazer a pesquisa sobre ele. Espero que tenha ficado bom. Obrigado e boa noite.